Certo, então justamente continuando nessa ideia, e aí, então o Rebbe falou, não é considerado ação, ele pensou em cumprir a mitzvah, não tinha a possibilidade de cumprir a mitzvah, foi lá e pensou na mitzvah, mas o Rebbe não, aí ele ficou super chateado, começou a chorar que ele não podia cumprir, começou a imaginar como ele gostaria de poder cumprir a mitzvah, enfim, se imaginou, enfim, colocando tefelim, enfim. E aí depois o Rebbe falou, porque enquanto você não tiver ação, não é... E aí logo depois o Rebbe falou para ele, aí depois que passou, enfim, por essa situação, o Rebbe falou, não, agora você cumpriu a ação, agora você cumpriu com a ação da mitzvah. Aí ele ficou com o Rebbe falou antes que eu tinha que fazer a ação, e eu agora comecei a chorar, enfim, que eu não ia poder, que eu não ia... E agora ele me fala que eu cumpri a ação, o que aconteceu? Aí ele falou justamente essa ideia que isso que na realidade, justamente isso que nós sábios falaram, que o pensamento é considerado como mitzvah, é na verdade justamente essa ideia do pensamento que ele traz para a pessoa que querer muito fazer a mitzvah, não só visualizar, mas esse choro, toda essa autopenitência. Que a pessoa, então esse pensamento, então isso na verdade é considerado como se a gente tivesse realmente feito a mitzvah. Então, no seu sentido, disso que se trouxe, né, que a gente falou que o estudo da Torá é considerado como se você tivesse feito a mitzvah, é justo o contrário, justo porque o estudo ele te traz a ideia que você não está cumprindo a mitzvah. Então, esse é o paradoxo que você falou, que foi muito bonito, que justo o contrário, quanto mais você estuda, então mais importância você dá para a mitzvah e mais chateado você fica por não estar podendo fazer a mitzvah. Exato. E justo isso é considerado, na verdade, como... Isso Hashem ele considera como se estivesse fazendo a mitzvah. Então é justo esse paradoxo. Quanto mais profundo e entendido naquilo você estiver, qual mais você vai sofrer, porque você vai dizer assim, mas eu quero fazer. E é isso próprio que faz com que que faz com que o estudo esteja na verdade, no local da mitzvah. O fato de você entender a importância da mitzvah é que não tem nada que substitua a mitzvah, por assim dizer. Quando a pessoa que se aprofunda e sente realmente essa falta da mitzvah, então isso próprio é, na verdade, por assim dizer, o ser humano agindo, né, por assim, agindo e fazendo e demonstrando a importância que a mitzvah ela tem dentro desse mundo. Sim. E que não tem nada que substitui ela. Então, quando a pessoa ela entende que não tem nada que substitui a mitzvah, aí sim é considerado como se a mitzvah ela tivesse feita. Entendeu? É interessante essa... É um paradoxo. Certo. A gente falou sobre a ação e a intenção. O que é mais importante, a ação ou a intenção? Então se fala que justo... Né, que seria, então se fala o seguinte, que justo para uma pessoa em que ela entende que não tem nada mais importante que a ação, a intenção dela é mais importante. Alguém que entende que não tem nada mais importante que a ação, a intenção dela está mais elevada, por assim, a intenção dela é mais importante. Então, a intenção dela é mais importante. O que é mais importante, a kavaná ou a ação? Você responde assim, a pessoa que ela entende que não tem nada mais importante que a ação, quer dizer que a ação está acima da intenção, aí sim a intenção dela, na verdade, acaba ficando acima da ação. Sim. Porque justo pela dela dar essa ênfase nesse lado da ação, então isso faz com que a intenção dela esteja muito forte. Que esteja acima de qualquer... Então é justo essa ideia, quanto mais você estuda Torá, e você entendeu mais que a necessidade da ação, e não tem nada que substitui a ação, aí sim esse estudo faz com que... Certo, mas essa é justamente... Eu tinha justamente visto essa ideia, enfim, em que justamente ele quis... ele falou que você não cumpriu a mitzvah, mas justamente para trazer nele a ideia de motivar nele a ideia de entender que na verdade não tem nada como a ação. Então, na verdade, o pensamento não substitui a ação. E aí, quando ele pensou que o pensamento não substitui a ação, aí substitui a ação. Aí foi considerado como se ele tivesse feito a mitzvah. Sim. Entendi. Posso ver com relação ao que eu vi isso agora recentemente. Eu estudei agora recentemente com relação a Birkat HaMazon, falou, alguém que não pode fazer Shema Israel
e que não pode fazer Birkat Hamazon. Então está escrito que numa situação dessas a pessoa deve pensar. Ela deve pensar ela deve pensar naquela mitzvah. Então ela deve pensar no Birkat Hamazon ou ela deve pensar no Shema Israel, quando a pessoa não tem possibilidade. Aí se pergunta, aí tem uma opinião que fala que a pessoa... Qual a hipótese? Desculpa. Não, quando a pessoa ela não consegue falar, Deus nos livre, ela está num local que... Entendi. Que ela não consegue cumprir o Shema Israel, não consegue falar Birkat Hamazon. Então ele pensa. Aí tem uma opinião que fala que ele cumpriu a mitzvah através disso. Eu nos Emirados Árabes. Alguns anos atrás. Sim. Então, aqui então, depende bastante, ele fala assim que... Então, tem uma opinião que fala que ele cumpriu a mitzvah. Ele só pensou, a gente enfim, Bezerra Hashem pode até ter outro estilo, porque em geral pensar não adianta, pensar não cumpre a mitzvah. Mas tem uma opinião que fala que não, que nessa situação ele acabou, para uma situação dessas, a pessoa cumpriu a mitzvah, uma coisa forte. Não tem, em princípio, o pensamento não é como fala, é para cumprir a mitzvah. Precisa falar, não adianta pensar, não cumpre a mitzvah. Se alguém pensou em Birkat Hamazon, ele não cumpriu a mitzvah de Shema Israel. Não, tem que repetir falando. Então, mas nessa situação que a pessoa não tem como, então ele é honesto, ele não tem o que fazer. Então não é culpa ninguém, não tem culpa nenhuma, é um imprevisto, algo que está acima do controle. Então obviamente que ele não está fazendo nenhuma isso com certeza, não está fazendo nenhuma transgressão. Mas ele é bom ele pensar, mas falar que quando ele pensa ele está cumprindo a mitzvah, quer dizer, você está dando um título de mitzvah, que mesmo que foi só pensado, é considerado mitzvah. Teoricamente você não poderia falar isso, que é considerado mitzvah. Você pode falar que é considerado uma coisa boa ele pensar, mas na prática ele não tem como cumprir a mitzvah e não tem, então não tem. Quer dizer, não é quando a pessoa ela não tem como, ela é honesta, mas não falar que ela cumpriu a mitzvah. Ela é honesta, não tem, infelizmente, não é culpa dela, obviamente não tem, a Hashem sem dúvida vai ver a situação dela, sem dúvida que ela não pode, mas não falar que literalmente ela cumpriu a mitzvah. Então tem essa ideia que a gente mencionou agora, que talvez eu esteja atrelado a isso que eu li, mas acho que não, mas que justamente falaram que a pessoa não cumpriu a mitzvah, para ela aí ficar muito chateada, que ela não pode cumprir a mitzvah, e aí justo por ela, enfim, ficar nesse nível que ela está, ela entende a importância da mitzvah e não tem como ela cumprir a mitzvah através do pensamento, aí sim ela acaba, na verdade, cumprindo a mitzvah, por assim dizer. Aí sim, justamente esse entendimento que a importância da ação, que nessa situação ele não tem como cumprir a mitzvah, e aí ele fica, enfim, traz muito esse sentimento que a pessoa tem de não poder cumprir a mitzvah e entender que a mitzvah tem que ser na prática. Isso próprio, na verdade, é a própria ação, é o entendimento que a coisa tem que se manifestar na matéria. Então, por assim dizer, existe dois trabalhos, né? Enfim, um trabalho é da gente fazer o trabalho na própria matéria, e outro é o nosso entendimento dentro do coração humano, que é a importância que a matéria ela tem. Isso também faz parte daquilo que Hashem, isso seria considerado uma mitzvah, isso é considerado como a própria mitzvah, quando a pessoa entende que não tem como ela cumprir a mitzvah sem ter a ação, a gente precisa da matéria, isso próprio então é a própria mitzvah. Então, mas aqui ele tinha falado pra gente, que a gente estava falando, enfim, então se eu, por exemplo, fiz um pecado, o que eu posso fazer? Eu posso ler a parashá do Korban Hatat, posso ler a parashá que trata sobre o sacrifício do pecado, ler o sacrifício do pecado, e aí considerado como sacrifício. Como certo, que é isso que a gente está falando. Assim o Rabi Simon Riboni está falando, para estar respondendo. Só que em geral os korbanot, às vezes eles tinham horários, os korbanot tinham horários, certo? Tem uns que é de manhã, mas aí com relação a esse tipo de coisa, esse tipo de questão, que quando eu vou fazer alguma parashá, alguma porção, com relação a alguma coisa que eu estou fazendo, enfim, Hatat eu acho que, não sei se talvez, que por exemplo, acho que à noite não poderia se fazer sacrifícios, à noite não se poderia fazer. Mas isso que está escrito, que eu tenho que ler uma parashá, a porção a respeito daquilo, e através disso é considerado como se eu tivesse feito aquele sacrifício, não está escrito que eu tenho que fazer exatamente no horário que era feito. Não está escrito que eu tenho que fazer exatamente no horário que era feito esse sacrifício. E esse aspecto não tem. Eu tenho que ler aquela parashá. Mas além disso, de ler aquela parashá no horário que ele era feito, isso já não. Enfim, posso ler a parashá, já é considerado como se eu tivesse feito aquele sacrifício. Mas não é não que eu preciso fazer no mesmo horário. Então ele perguntava, então ele fala, e por que isso? Falava, a filho shel obazman,
quando ele fala assim, etc. Quando a pessoa, enfim, ela lia a porção semanal das festas judaicas, enfim, hoje em dia, mesmo que já está depois do horário, enfim, que depois do horário estipulado pela Torá, enfim, se é de manhã, enfim, ela é considerado como se ela fez. Não está escrito que seja justamente no horário igual. Então ele falava por quê? Porque a filho Shiloh Bezman, mesmo não no tempo correto que era feito esse sacrifício, porque ele porque o judeu, quando ele está estudando aquela Torá, está estudando aquela porção que trata sobre aquele korban, na verdade naquele momento ele desperta o tempo daquele sacrifício. Ele transforma aquele tempo para ser um tempo sem de leitura. Então, porque a princípio você está lendo um korban, enfim, você está lendo um korban que está sendo fora do horário. A pessoa está lendo o sacrifício que já não dá mais no que é, ele era feito só de manhã, enfim, não era feito à noite, ou não era feito à tarde, viu o que for. Mas mesmo assim, ele está falando que quando a pessoa ela lê, o judeu ele lê na Torá aquele korban, na verdade ele desperta aquele olhar, ele faz com que aquele olhar se desperte, com que agora ele e transforma ele em agora ser um tempo de sem leitura. E ele fala Ken hakore et shema. E ele fala em uma coisa muito forte, e aí ele fala que esse é o Hidush da Mishnah, essa é a novidade da Mishnah, que assim também, alguém que leu o Shema Israel depois do horário, alguém que obviamente, não estamos falando de uma pessoa que ela perdeu o horário por negligência, né, porque não se importa, mas alguém que realmente se importa, ele estava rezando, enfim, passou do horário do Shema. Então alguém que está lendo o Shema naquele momento, ele desperta o tempo do Shema Israel, ele desperta o tempo correto, do Shema Israel, faz com que agora seja o Tevareu, que Ilu Korebesman, e é considerado como se fosse que ele estivesse lendo no tempo correto. Então, olha só que forte, que na verdade a gente cria o tempo, a gente desperta o tempo e faz com que ele novamente se desperte, novamente esteja no tempo correto. Uhum. Ele traz aqui um livro, ele tem um Siach Sarfei Kodesh. Siach Sarfei Kodesh é um livro desse Rabbi Simcha Bunim Shisra, enfim, que traz muitas ideias, enfim, que ele trazia, e é muito profundo, muito interessante. Essa passagem só corrobora o que o Rabino falou anteriormente do Rabino que viu e não conseguiu desviar o olhar. Exatamente, e ficou virado para o muro. Certo, exatamente. Sim. Por isso, essa história que a gente falou é do primeiro Rebbe de Chabad. Uhum. Quer dizer, era uma coisa muito forte, porque o primeiro Rebbe de Chabad era um rabino muito aláhico, alahá. Mesmo assim, com ele, tem essa ideia, exatamente, que ele subiu acima do tempo e rezou Mincha. Sim. Então, exatamente, corrobora, por isso que na verdade trouxe, perfeito, exatamente, enfim, exatamente essa ideia. Elas dá para entender que na verdade, quando ele, enfim, fez o Mincha, ele, por assim dizer, criou naquele momento o tempo de Mincha. Sim. Quando a pessoa, e assim também com relação ao Shema Israel, então, ou a pessoa se levou acima do tempo. Mas realmente é interessante, é justamente isso que a gente está falando. É mais profundo ainda falar que na verdade o ser humano consegue criar, já que ele próprio na verdade consegue criar essa matéria, por assim dizer. A Hashem deu essa possibilidade, assim como a gente acabou de falar com relação assim como a gente acabou de falar que a pessoa ela ficar chateada, né, que ela não está podendo cumprir aquela mitzvah, é considerado como se ela estivesse fazendo aquela mitzvah. Que Hashem deu esse poder para que o pensamento da pessoa, que a vontade da pessoa, que enfim, a tristeza, o sentimento que ela está tendo sobre não poder cumprir a mitzvah, isso seja considerado, quando ela entende a importância da mitzvah e não tem nada que substitui a mitzvah, a matéria, isso próprio seja considerado como se a matéria, como se ele estivesse fazendo a mitzvah materialmente. Sim. Então também aqui, o fato, na verdade, dele estar, o sentimento da pessoa criou, na verdade, aquela mitzvah material, por mais que materialmente não existe isso, você não fez a pessoa não fez na parte material, a pessoa ela só fez no sentimento dela, mas toda a ideia foi justamente falar que Hashem deu essa possibilidade que o ser humano também cria a matéria. Uhum. Então mesmo que na matéria ainda não existia essa possibilidade, mas através de eu estar chateado em sentido, e entender que não tem nada que substitua a mitzvah, isso próprio cria materialmente como se fosse que eu tivesse feito a mitzvah. Uhum. Cria a mitzvah na matéria. A mesma ideia aqui, o fato de eu estar lendo depois do tempo, isso cria o tempo. Isso cria o tempo. Isso cria, na verdade, como se fosse que a matéria novamente está no tempo correto. Cria novamente, como se desperta novamente o tempo que era
o tempo do último mistério que foi, enfim, 1 hora atrás, através que eu estou lendo, apesar que é só a minha, obviamente, apesar que na matéria não tem esse tempo de ter regrado, agora já é 10, não é mais 9, mas através que eu leio, que eu estou lendo aquela paraxá, que eu estou lendo aquela Torá, é obviamente para um nível especial, considerado como se eu estou despertando novamente aquele tempo, criando aquele tempo novamente e fazendo com que eu possa, então, ler naquele momento o Shema Israel. O Rabino falou uma coisa muito importante agora que eu acabei de perceber, que é um adendo, né? Uma observação. Sim. Que estamos falando de Tzadikim e primeiro Certo. Rebbe de Rabat. Certo. Ou seja, mas no começo da aula nós começamos falando que não é... Certo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, né? Certo. Sim. Não obstante, existe. E foi isso que a gente falou, que talvez se a pessoa ela se conecta com o tzadik, ela quer ter talvez teria algum espaço, vamos falar assim, alguma possibilidade para permitir a pessoa também a sentir um pouco desse gosto. Mas tudo bem, sem dúvida, para saborear esse nível. Mais uns 60 anos de estudo de Torá. Exato, todos nós. Amém.